Agora, uma vida sem propósito, além de uma vida fútil, é uma vida bagunçada. Você vai observar que pessoas sem propósito, pega as pessoas que são conhecidas na sociedade, que alguns gostam de chamar de celebridade, né? Agora sim, se a pessoa está muito famosa, virou celebridade. Para mim, celebridade não é um sinônimo de ser famoso, de fama. Mas pega essas pessoas aí, que agora são tantas pessoas, né? Todo dia, quando eu vejo televisão, eu ouço um nome, eu vejo alguém que dizem que é muito conhecido. Eu falei, nunca vi na minha vida, nunca ouvi falar, e também não tenho nem interesse, não perdi nada em conhecer, e não perdi nada, né, por não ter nunca ouvido falar. Mas, de vez em quando, raramente, a gente na televisão se depara com alguém que a gente nunca ouviu falar, nunca viu. A gente fala, uau, que interessante, olha a vida dessa pessoa. Pô, valeu a pena hoje ter conhecido essa pessoa. Porque é alguém que tem algo relevante para a sociedade. Mas isso é raro. A maioria das pessoas hoje que tem um nome famoso não tem o que oferecer. São fúteis. E a gente vai perceber que essas pessoas que não têm propósito, essas pessoas estão sempre aprontando alguma coisa errada. Estão sempre envolvidas em algum escândalo. Estão sempre despontando com uma notícia negativa por trás. Estão sempre metidas, enfiadas em algum rolo. Porque essa é a realidade de quem não tem propósito. Porque quem não tem propósito é casual, é casualista. Quem não tem propósito, a pessoa vê uma onda, ela fala, uau, vou embarcar nessa onda, eu vou curtir essa onda. Ela vai de acordo com o que está acontecendo. Ela se aproveita de situações, tão somente porque ela não tem um propósito. Quem não tem propósito vive pegando carona. Já viu pessoa na estrada que não sabe para onde que vai? Pega uma carona, vai até ali, dali pega outra carona, vai não sei para onde. Avança. Os alvos funcionam como degraus de uma escada, conforme nós falamos. Avança. Os alvos vão nos fazendo ser melhores em várias áreas da vida. Então, os alvos, eles vão nos fazendo crescer. Os alvos vão nos impulsionando. E isso é para todas as áreas da vida. E eu sempre faço questão de incluir a principal delas, que é a espiritual. Enquanto alguns ouvem essa palavra e só pensam em como ganhar mais dinheiro, em como ter um carro melhor, uma casa melhor, como ser um profissional melhor, na verdade o principal é a questão espiritual. Então, espiritualmente falando, quais são os nossos alvos? Quais são? Você quer pecar menos, quer ser mais santo? Você quer ter um caráter melhor? Você quer ter o caráter de Cristo? Destilar o bom perfume de Cristo? Por onde você passa, alguém fala, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Você quer viver de tal maneira que as pessoas vão te reparando ao longo do tempo. E as pessoas acabam chegando a uma conclusão. Eu queria ser como fulano. Eu acho legal a vida que fulano tem. Eu acho legal como essa pessoa é, como ela se comporta. Então os nossos alvos, ou melhor, a nossa vida deve incluir alvos espirituais.
Bom, então agora eu preciso conhecer mais a Bíblia. É um alvo. Um dia eu quero estar pregando em algum lugar a palavra de Deus e ganhar almas. É um alvo. Eu quero ter mais intimidade com Deus. É um alvo. E por que eu digo que essas coisas são alvos? Porque a gente não consegue essas coisas sem desenvolver. Então eu falei, eu preciso ter mais intimidade com Deus. É algo que eu visualizei. Agora, só porque eu estou falando que eu quero ter mais intimidade com Deus, amanhã eu vou acordar íntimo com Ele? Não. Ora, se eu visualizei que eu preciso ter mais intimidade com Deus, agora eu preciso lançar o dardo nesse alvo. Então agora eu preciso o quê? Fugir do pecado. Preciso orar mais. Preciso ler a Bíblia meditando nela. Eu preciso me aplicar ao jejum, que é diferente do jejum da maioria das pessoas aí, que acha que porque ficou sem comer, Deus vai atender ela, afinal de contas ela deixou de lado o café da manhã dela. Não. Quando eu falo jejum, eu falo que você precisa ter um período onde você se consagra a Deus, buscando a intimidade com Ele. Tem nada a ver com fome, com sacrifício. Eu não faço jejum por sacrifício. E não acredito em jejum por sacrifício. Passou fome à toa. Se o jejum não for acompanhado de período de intimidade com Deus, de busca da intimidade, não serve para nada. Então são alvos. Eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que atingir esse alvo. Então eu tenho que desenvolver isso. Então todo alvo, ele vem, ele é carregado de desenvolvimento. Precisa ser desenvolvido. Precisa desenvolver, então é alvo. Se é uma coisa que acontece no estalo de dedos, não é alvo. Ok? Não é alvo. Tá? Então vão nos fazendo ser melhores em várias áreas da nossa vida. Eu tenho que ler mais, porque se eu ler mais, eu vou ficar com o meu nível cultural melhor. Seja cultura bíblica, seja cultura espiritual também. Agora eu consigo avaliar mais as situações. A minha capacidade de discernimento aumentou. A minha capacidade de reflexão, de refletir, ela é ampliada porque eu leio. Então, em todas as áreas, o que a gente não pode é viver sem propósito, porque sem propósito não temos alvos, e sem alvos a gente não sai do lugar. A gente vai ser sempre a mesma coisa, a mesma pessoa. É muito bom quando alguém chega até nós e fala: fulano, você não mudou nada. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Faz anos, 10 anos você não mudou nada. Bom, pode ser um elogio, mas pode ser uma ofensa. Se a pessoa está falando que eu não mudei nada fisicamente, uau, gostei do elogio. Mas se a pessoa está falando que eu não mudei nada porque o meu jeito é o mesmo, com as mesmas manias, falando as mesmas coisas, da mesma maneira, com os mesmos toques, então, para mim isso denigre. Não é um elogio. Ok? Amém? Então a gente precisa evoluir. A gente precisa ser pessoas melhores. Não podemos ser a mesma coisa e não podemos ser piores. Temos que ser melhores. Aliás, deixa eu trazer aqui, o que eu vou trazer para você aqui, deveria ser o tema de uma mensagem. Mas, quando Jesus vai dizer lá, que porque não és
antes fosses quente ou frio, mas não morno, porque morno vou te vomitar. Às vezes a gente fala, meu Deus, mas morno não é melhor do que frio? Porque o morno é quase quente. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: se você fosse frio, você conseguiria enxergar a tua condição. Você conseguiria enxergar que você não está bem. E você se levantaria e diria, eu preciso mudar. Você se inconformaria, ficaria inconformado com a situação. E você tomaria uma decisão, eu preciso mudar. Quem é quente, amém, já é quente, glória a Deus. Mas e o morno? O morno não consegue enxergar a sua realidade. O morno não sai do lugar. O morno não evolui. O morno é um estacionário. Deus não gosta de pessoas mornas. E isso é em todas as áreas da vida. Morno é aquele que não sai do lugar. O frio, Deus não quer. Deus não se agrada de pessoas frias. E isso não estou falando apenas em nível espiritual, mas em todos os níveis da vida. Deus não gosta do frio, da pessoa fria. Mas quando ele fala, antes fosses frio, ele está dizendo, ali, pelo menos, se você fosse frio, você tomaria uma atitude, uma decisão. Seria o que normalmente se fala muito na moda, seria o ponto de inflexão. Seria aquele momento que você fala, meu Deus, eu não posso ficar assim. Sabe quando você está buscando a Deus, está cheio do Espírito, está tudo bem espiritualmente com você, mas pelos processos da vida, pela dinâmica da vida, até mesmo pela correria da vida, pelas proatividades mesmo, a gente vai ficando morno, a gente vai deixando de estar naquele nível espiritual que estávamos, e a gente não vai perceber, e daqui a pouco a gente não percebe, que não somos mais como éramos. Mas quando saímos de morno para frio, a gente tem uma percepção, oh meu Deus, calma aí, o que está acontecendo? Olha a minha vida como está. Olha as coisas que eu estou pensando, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou querendo fazer, olha o que eu fiz, meu Deus. Isso não é de Deus. A minha vida não está legal. E o que a gente faz? Começa a buscar a Deus. Toma a decisão de buscar, de crescer, de falar, não, eu tenho que resgatar. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu tenho que ser como eu era antes. Por isso o Senhor fala, antes fosses frio, agora o morno não. O morno é capaz de ficar um período enorme estacionado. Quem entendeu, diga amém. Então, como deve ser a sua vida? Morna? Não. Uma vida que tenha propósito. E tendo propósito, você começa a enxergar vários alvos. Deus começa a te mostrar vários alvos. Você fica até mais jovem. Amém? Avança. Pode avançar mais. Propósitos humanos versus... Segura aí. Propósitos humanos versus propósitos divinos. E aí, quando vamos falar nos propósitos da vida, a gente tem sempre que relacionar os nossos propósitos aos propósitos de Deus. Porque ninguém pode viver uma vida cheia de propósitos humanos, projetos humanos, mas não estão inclusos nele os projetos de Deus. O que eu tenho ministrado aí nas últimas semanas, que de repente você quer muito algo de Deus e Deus não vai fazer. Deus
Deus não vai te dar. O que nós ministramos semana passada e retrasada? Que você vai querer, vai orar, vai pedir, vai clamar, Deus faz. E a única resposta de Deus para você é: eu te amo. Ele não vai fazer o que você quer. Ele não vai te dar o que você acha que precisa. Sabe por quê? Porque nós estamos tão cheios de propósitos nossos, de planos nossos, de convicções nossas. Resumindo, estamos tão ensimesmados que a gente não tem olhos para enxergar propósitos maiores, porque os propósitos de Deus sempre serão maiores. Amém?